Tudo bem, Maria? Bom, nós temos um bom conteúdo, não é, para apresentar algumas novidades também, uma iniciativa incrível da comunidade Latam, não é? Que nós vamos falar aqui para vocês também. Enfim, sempre novidades acontecendo, não é, Maria? É isso aí, vamos para o próximo slide, então. Bem-vindo a todos. Se você tiver alguma informação, que a gente vai partilhar aqui os links na descrição desse vídeo, dá o seu like, compartilha, ativa o sininho. Então é isso, pessoal. Bem-vindos ao Difúndio do SingularityNet. O Town Hall de hoje, a gente vai falar de alguns updates do ecossistema, como eu já tinha falado, e falar da rodada 5. É a rodada 5 dos workshops, estou falando certo? É, né? Do funding, isso. Isso Isso, e aí tem aqui esses links para vocês acessarem mesmo. sobre... Oi, pode falar. Isso, ao longo da apresentação, nós vamos colocar para vocês esses links, né? Que na verdade aqui eles vão orientar para vocês com mais detalhes também sobre o próprio Deep Funding, mas a gente vai mostrar aqui na tela para vocês logo mais. Nossa, summit de superinteligência, Dani. Exatamente, Maria, dia 11 de novembro, nós vamos ter esse summit em Bangkok, tá? É bem interessante, deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma outra tela aqui com vocês, rapidinho, para mostrar... Ah, tá aqui. Sobre essa cúpula, né, esse summit de superinteligência artificial, que na verdade ela está sendo organizada pela Ocean Protocol, e com todo o suporte da Aliança de Superinteligência Artificial, não é que, como vocês já sabem, a SingularityNet, Ocean Protocol e outras entidades também estão dentro dessa aliança de superinteligência artificial. Então, vai acontecer dia 11 de novembro lá em Bangkok, esse summit que vai ter, assim, palestras incríveis. Só para vocês terem uma ideia, eu vou passar um pouco sobre o que vai acontecer nesse summit, né, de superinteligência artificial, com os CEOs, né, de todas essas entidades que já fazem parte da Aliança de Superinteligência Artificial, de outras entidades parceiras também, que já atuam com a questão da inteligência artificial, ou de pensar o futuro, não é, como vai ser essas questões da questão da inteligência artificial em si. Na verdade, a gente fala de futuro, não é, mas e muitas vezes parece que a gente, na verdade, está debatendo agora, porque as coisas elas vão evoluindo tão rapidamente, mas todas essas reflexões elas precisam ser feitas, porque ao mesmo tempo nós estamos falando de questões éticas, além da tecnologia, não é? Então, tudo isso vai ser tratado aqui. Nós temos também, para vocês terem uma ideia, pesquisadores relacionados à neurociência e inteligência artificial, painéis sobre a inteligência artificial geral, né, que é um conceito do próprio bem, quando a gente chega no ponto em que a inteligência artificial ela vai poder refletir como humano e também criar outras inteligências artificiais, tão, como é que eu posso dizer, tão complexas quanto, não é? Então, nesse ponto que se espera chegar, tem muitos debates com relação a isso, mas principalmente como chegar a isso da melhor forma possível, porque a questão central de tudo é você ter uma inteligência artificial benéfica e descentralizada, né? Então, a gente só consegue efetivamente chegar a uma inteligência artificial que tenha esse pacto benéfico para a humanidade quando nós temos também a descentralização embutida nisso, que é diferente, por exemplo, quando você tem apenas uma entidade centralizada tratando sobre essa questão, por exemplo, da inteligência artificial, que você não sabe exatamente quais foram os critérios aqui, não. Nós temos cientistas, não é, de vários lugares do mundo, grandes pessoas pensando sobre isso, e qualquer um de nós podemos nos envolver também, e é por isso que nós estamos envolvidas na comunidade latino-americana, da SingularityNet, para participar de toda essa jornada do desenvolvimento da inteligência artificial geral,
né, junto com o BEM, junto com os outros cientistas, e nós temos muitas, mas muitas atividades que acontecem, gente. Isso aqui é uma que acontece em Bangkok, mas nós temos também, para vocês terem uma noção, uma espécie de clube do livro, tá, em que acontece, se eu não me engano, a cada 15 dias, um encontro com o BEM, o próprio BEM, tá, e outras grandes personalidades, e que a gente acompanha a leitura do último livro que o BEM lançou. E isso aí é bem interessante, mas essa é uma das atividades. Nessa apresentação nós vamos mostrar mais atividades para vocês, antes da gente falar um pouco mais sobre o próprio Deep Fund, que eu acredito que vocês estão com bastante interesse nisso, porque é uma forma de vocês conseguirem buscar financiamento para projetos que estejam envolvendo a inteligência artificial. Vamos dar continuidade. É legal falar, né, que essa coisa da aliança, da própria SingularityNet e tal, eles focam nessa inteligência artificial benéfica. Isso. E todo mundo pode ver o que está acontecendo, pode auditar o código, todo mundo pode ver, desculpa, o que está sendo construído. Ao contrário dos criadores do ChatGPT. É mais ou menos esse parâmetro que vocês têm que ter, de uma empresa centralizada, onde um homem, um CEO, manda em todas as coisas, e de uma comunidade, não sei se eu posso falar tribo, né? Onde as pessoas se reúnem para construir ferramentas no ramo de inteligência artificial, mas que seja benéfico a todos. E aí, quando você falou ali como que você falou da ética, né? Quando você falou da ética, é importante que a ética esteja incumbida em todas essas inteligências, na minha opinião, para que a vida humana seja sempre preservada e sempre dado o devido valor, porque tipo, essas coisas futuristas, né, que a gente vê, a inteligência sempre vai superar o homem e o homem não vai ser mais necessário. Eu não vejo dessa forma, eu acho que nós podemos coexistir. O que você acha? Maria, eu vejo que, na verdade, cada vez mais as funções humanas, elas vão ter cada vez mais relevância, não é? O que a inteligência artificial, ela vem substituir determinadas tarefas, mas, por exemplo, você trouxe essa questão da ética, e muito se fala sobre isso exatamente para que seja algo que essa inteligência artificial geral, ela também se adapte ao longo do tempo, como nós humanos vamos nos adaptando. Por exemplo, o que é adequado ou o que não é adequado hoje, em 2024, há 100 anos atrás, não é, era inaceitável, assim como questões que aconteciam há 100 anos atrás, talvez até menos, né? Eu posso falar algumas coisas que aconteciam há 20 anos atrás, que eram aceitáveis na sociedade, já não são tão aceitáveis, né? Aliás, são completamente rechaçadas. E para você ver que 20 anos não é nada, se você for pensar em questão de tempo, não é? De espaço, enfim, e tudo que acontece com a humanidade. Isso para a gente conseguir entender como nós, humanos, temos essa capacidade também de, ao longo do tempo, a própria questão ética e de como isso funciona, da relação com os outros, com a humanidade, e como isso vai evoluindo, não é? Está em constante mudança. Eu não falo que está em constante evolução, porque eu ainda tenho minhas dúvidas se está em constante evolução. Mas eu gosto de falar que está em constante mudança, não é? E aí, por que eu falar que não necessariamente é uma evolução? Porque tem coisas que, obviamente, vocês ou eu, ou algumas pessoas não concordam com algumas questões, mas isso é natural, isso faz parte da convivência humana, não é? Então, tudo isso que a gente está falando hoje, dessa superinteligência artificial, é que ela seja também adaptável a essas nuances de mudanças de perspectiva da humanidade como um todo, e a gente fala também do espírito do tempo, não é? Em que essa inteligência consiga acompanhar o espírito do tempo e essas nuances de mudanças que ocorrem ao longo do passar das eras, não é? Mas tudo muda, né? Se você vê, até a linguagem muda. A gente tem várias palavras em língua portuguesa que tinham acento, hoje não tem. Coisas que eram separadas estão juntas, juntas estão separadas.
É a eterna roda da evolução da humanidade. Eu acredito que a gente está nessa coisa dessa inteligência artificial, que a gente vai lá e pergunta e ela responde, a gente vai para fases muito mais complexas, como a fase de que uma inteligência cria uma outra inteligência para ser melhor do que ela mesma. Foi isso que o CEO do Google falou na Isso. última palestra que ele deu, né, lá no TED Talks. Ele falou da próxima geração de AI e todo mundo ficou assustado. Mas se você for pensar nisso... É verdade. E aqui, olha só, nós temos no Deep Funding, pessoal, uma categoria ali que se chama solicitações de propostas, tá? Maria, você me corrija se eu estiver falando errado, tá? Que é a OpenCog Hyperon. Eles lançaram essas solicitações de propostas, tá? Dentro do Deep Funding. E o que é interessante, que logo nós vamos explicar para vocês, que tem uma iniciativa nova também de formação, que vão ajudar as pessoas que querem enviar propostas para essas solicitações da OpenCog, tá? Que está dentro do Deep Funding. Então, eu vou colocar até o link aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Vou colocar no chat. Se você quiser falar uma coisa também, Maria, tá? Fica à vontade, que você é a condutora aqui do espaço. Nós temos essas solicitações de propostas, tá? E estão oferecendo mais de US$ 1 milhão para pesquisa e desenvolvimento através dessa iniciativa dentro do Deep Funding, mas que tem sempre o objetivo de promover essa inteligência artificial geral, descentralizada, benéfica e benevolente. Eu vou colocar aqui para vocês, no chat, o link, tá? Que vocês podem acessar depois, onde vocês verão as solicitações de propostas que estão sendo realizadas pela própria OpenCog. Legal. Mas aqui, nesse slide mesmo, vocês já conseguem visualizar que está o site do Deep Funding. Logo abaixo, quando vocês levantam a tela, vocês vão ver as solicitações de propostas, e todas elas estão, não todas, mas a maioria delas aqui estão focadas nessa questão da OpenCog, não é? O que são, basicamente, essas solicitações de propostas, pessoal? Essas solicitações de propostas, elas são uma parte do fundo, do Deep Funding, direcionada para determinadas tarefas, que o próprio Deep Fund, ou a Singularity, ou, por exemplo, nesse caso, a OpenCog, eles colocam ali propostas, solicitações, para que as pessoas enviem propostas para atender a estes critérios de serviços ou produtos que eles estão precisando, tá? Então, é uma oportunidade, eu costumo dizer que é como se fosse um edital, tá? São editais em que você pode verificar se você está apto ou não a participar de um desses editais, tá? Então, vocês vão poder depois olhar com calma essas solicitações de propostas da OpenCog, tá? Aqui, eu vou deixar esse link também do Deep Funding para eles, Maria, porque esse link que está aparecendo na tela... Ele não é clicável. Não, na verdade, esse link ele é bem interessante, acho que daqui a pouco a gente vai ter uma tela dele, porque tem um passo a passo e várias explicações ali bem interessantes sobre o próprio funcionamento do Deep Funding, tá? Enfim, tudo ali que vocês precisam saber, vocês vão ter informações de uma forma estruturada. Aqui a gente vai explicar um pouco para vocês, mas depois dessa explicação, vocês podem acessar esse link que vai esclarecer melhor, ou, na verdade, vocês vão conseguir se guiar melhor depois da nossa apresentação. Quer que eu continue? Pode continuar, Dani. Tá. E olha só, nós temos agora essa iniciativa da comunidade Latam, da SingularityNet, tá? Que vão ajudar aqueles que querem participar
dessas solicitações de propostas, mas acham que ainda não tem a formação ou não tem informação suficiente para participar, essa equipe maravilhosa, tá, conseguiu fazer essa proposta de ter um evento quinzenal, tá, voltado para disseminar, educar e capacitar desenvolvedores na América Latina sobre a linguagem Meta, tá, e a sua integração com o OpenCog. Então, essa linguagem Meta que é utilizada dentro da OpenCog. Foi vista aqui, depois quero mostrar para vocês algumas coisas, tá? Essa Meta é a nova linguagem de programação que foi projetada especificamente para atender às necessidades da inteligência geral artificial. Ela é destinada, na verdade, tanto para humanos criarem scripts, tá, de partes dos processos cognitivos dessa AGI, que a gente chama, quanto para atividades de programação dos próprios algoritmos de aprendizado e raciocínio ligados ou relacionados a essa inteligência artificial geral, tá? Então, vocês entendam que essa é a linguagem para trabalhar com essa questão da AGI. Então, essa equipe da comunidade Latam, da SingularityNet, está com essa possibilidade de fazer esse evento quinzenal para capacitar, tá, desenvolvedores que tenham interesse em entender melhor, em ter essa formação, tá, para entender essa arquitetura do Meta, e também com o objetivo de contribuir para projetos de ADI dentro de uma estrutura colaborativa, o que eu gosto muito, porque quando eu falo colaborativo, é colaborativo mesmo, tá? Porque a comunidade Latam, da SingularityNet, eu posso dizer para vocês, não é porque eu faço parte dela, mas porque quando nós entramos aqui na comunidade, realmente sentimos que é efetivamente uma comunidade colaborativa, tá? Todos que entram ali têm todo o suporte daqueles que já estão há mais tempo na comunidade, que tem toda a experiência para ajudar a te guiar no caminho para você aprender, e não importa o seu nível de aprendizado, todos estão convidados a participar da comunidade, e não necessariamente enquanto desenvolvedor. No meu caso, eu não sou desenvolvedora, mas tenho a oportunidade de colaborar em diversas outras atividades que as minhas habilidades nesse momento cabem e são úteis, assim como a de vocês podem ser também. Então, vou destacar aqui a metodologia de criar um caso de uso coletivo e trabalhar de forma sincronizada e assincronizada com membros da comunidade no desenvolvimento dessa possível AGI. Maria, você quer falar alguma coisa? Não, é só falar dessa coisa, dessa cultura colaborativa, onde todo mundo ajuda todo mundo, né? Não tem desculpa, eu não vou fazer porque ninguém vai me explicar. E assim, ó, se assistindo os town halls que a gente explica e tem informação que a gente repete cada town hall, porque são sempre, não é porque nós queremos ser repetitivas, é que todo town hall tem gente nova chegando, então a gente explica, mas a comunidade é sim muito prestativa, inclusive a gente tem um grupo no Telegram. Mais tarde a gente coloca o link aqui na descrição do vídeo, que às vezes as pessoas estão vendo esse vídeo depois, para que você possa se turmar, e também, se você trabalha, se você é dessa área, e se você quer se envolver, para que você venha se envolver aqui com o DeepFund. Eu sou professora, eu sou educadora, eu sou da área de humanas, mas eu acabo servindo muito como marketing, ou como criadora de conteúdo, ou editando vídeo. Essa é mais ou menos a minha área da qual eu consigo contribuir, mas todo mundo aqui contribui de uma forma. A gente precisa de advogado, de engenheiro, de uma série de pessoas com a lista de conhecimento vasta, para que a gente também possa progredir. Se a gente ficar só numa bolha onde todo mundo faz a mesma coisa e fala a mesma coisa, aí ninguém progride, né, gente? Exato, e é incrível porque como nós temos uma comunidade e cada um tem uma habilidade diferente, isso é incrível porque nós aprendemos uns com os outros também, não é? Além dessa colaboração, nós aprendemos muito justamente por conta
dessa possibilidade de contato com pessoas de formações distintas e de países distintos também da América Latina. E o que nós temos nessa capacitação aqui, nesses eventos que vão acontecer, tá? Para acontecer isso, a equipe aqui da comunidade Latam, tá? Elaborou um formulário para entender o nível de interesse das pessoas, experiência técnica, experiência com o próprio Meta, se tem ou não, tá? E essas respostas, elas vão orientar o design e a realização desses workshops e até mesmo os recursos, atividades de engajamento. Ou seja, a partir dessa coleta de informações que vão acontecer, que a comunidade Latam, responsável por esses eventos focados na formação de desenvolvedores focados nessa linguagem Meta, tá? A partir disso é que vão ter toda a organização do que vai acontecer, e é interessante, olha só, para vocês verem, porque estão realizando uma consulta para fazer algo que faça sentido para a comunidade Latam, e também, não é, sem esquecer aqui os brasileiros também, que podem fazer parte disso. Então, é interessante que vocês deem uma olhada no formulário, que eu vou colocar aqui no chat, respondam na medida do possível, porque esses workshops vão ser formatados a partir das necessidades e do nível de conhecimento que as pessoas têm sobre programação e sobre essa linguagem, né, Meta, se tem ou não tem. Né? Então, tudo isso vai ser feito, eu até pensei, nossa, isso aqui vai ser feito sob medida, né? O que é bem interessante, então vai ser algo muito produtivo e muito bom, especialmente para aqueles que têm interesse, tá, em conhecer essa linguagem que é aplicada para a inteligência artificial geral, que é algo realmente de ponta e, sem dúvida nenhuma, acho que quem participar e quem tiver interesse vai gostar muito. Eu acho, Maria, que eu vou até me aventurar para ver se eu participo, porque é algo e simplesmente incrível. Eu gostaria de entender como isso é feito, né? Ah, eu acho legal, né, Dani? Você sempre pioneira em tudo, querendo aprender sobre tudo. Eu acho válido. Estamos aí. Vamos lá. Então, eu deixei o formulário para vocês, gente, no chat, tá? Vou pegar esses links também, que é do próprio site, tá? Da linguagem Meta. Aqui, nesse site que eu vou colocar para vocês, que está no próprio slide, vocês vão ter já todo o material de aprendizado, se vocês quiserem dar uma olhada antes também, de até preencher o formulário, que aqui tem já um roteiro, informações, não é uma trilha de aprendizagem, mas é diferente quando você tem uma formação, não é, que foi construída para que as pessoas entendam e também tirem dúvidas entre si, com um objetivo, com um projeto ali em mãos, mas isso vai de cada um, não é? Então, para aqueles que já quiserem acessar um tipo de informação relacionada a essa linguagem, tá, da AGI, vocês podem acessar esse site da Meta, e ali vocês vão ver toda a partezinha ali de aprenda, playground, enfim, vocês vão ter ali já um pouquinho de mais informações sobre a própria linguagem. E que os não devs possam também se interessar, né? Às vezes a pessoa se interessa, não é a área dela, mas ela gosta. Aí já está começando na frente, né? Já está começando com inteligência artificial. Nossa, imagina. Eu vou ver se eu consigo um tempinho, né? Eu não sou dev, mas eu tenho muito interesse em entender, mas especialmente o desenvolvimento da AGI, como está acontecendo isso, né? Eu sei que o André, que está aqui, por exemplo, ele participou da Copa América, e eu até perguntei, nossa, você é dev? Ele, não, eu fui aprendendo aqui, fui fazendo aqui os agentes de inteligência artificial, enfim, para você ver, né?
que as pessoas, elas, quando têm essa vontade, elas vão atrás. E o André, a gente já sabe que é assim, né? Ele não deixa nenhum obstáculo pela frente. Ele vai, participa. Eu fiquei assim. Aí, depois, vendo o André fazendo isso, eu fiquei mais animada em me aventurar a fazer esse tipo de coisa. Vai ver que até eu vou dar uma olhada nisso também, hein? Então vamos lá, próxima rodada do Deep Fund, a rodada número 5. E é isso, potencializar a inovação e AI na comunidade. Próximo slide. Aí aqui fala mais um pouquinho de novo, uma pequena introdução sobre o Deep Fund. É um programa de subsídios da Singular Inet para distribuir fundos e projetos de AI selecionados pela comunidade. Esse é o propósito. Aí, apoiar o desenvolvimento de aplicações de AI para aprimorar a plataforma de AI descentralizada e buscar democratizar o desenvolvimento de AI, afastando-se do controle corporativo centralizado, que era isso que a gente estava falando agora há pouco, que promover workshops, promover oficinas, ter locais acolhedores para que as pessoas comecem a usar esses espaços seguros de aprendizado para se desenvolver, não é isso, Dani? Exato, Maria. Aqui eu vou destacar sobre essa questão dos projetos de IA selecionados pela comunidade, que é a comunidade que vota, tá, gente? A gente vai mostrar para vocês um pouco mais sobre o ciclo do Deep Funding, mas os projetos que são colocados ali, ao final, quem decide é a comunidade, quem vai receber os subsídios, não é quem acaba ficando de fora, porque tem uma votação com relação a isso. Então, tudo é pensado nessa participação da comunidade. Vocês vão ver como a comunidade participa ao longo de todo o ciclo do Deep Funding, desde o primeiro momento até o fim. E nesta próxima rodada, a participação ela vai aumentar ainda mais por conta das mudanças que aconteceram. E, na verdade, que vão ser implementadas, não é? Porque ainda não foram, nós estamos nesse meio termo. Aí fala sobre os prêmios, que é 1.550.000 AGICs, que vão ser distribuídos para os projetos que forem vencedores Na na rodada verdade, número dólares. 5. São Desculpa, dólares. É isso. verdade, esse valor em dólar, mas a distribuição é feita em AGICs, perdão. Obrigado por me corrigir, Dani. Imagina. Para quem pode ter alguma dúvida, mas como é que eu faço com a GIX, não é? No caso de você receber pela carteira da Cardano, você tem uma ponte que você consegue transformar por FET, ou você consegue também, pela própria MinSwap, transformar em ADA, ou deixar, não é? Na verdade, o que teria que fazer é transformar em FET, caso você queira manter o investimento ali dentro de inteligência artificial geral, né? Aliás, de inteligência artificial, você pode transformar em FET. Mas tudo isso, gente, vai mudando aos poucos por conta justamente dessa aliança da superinteligência artificial que a Singularity faz parte hoje. Então, é por isso que não é mais a GIX, tá? Não vai ser mais a GIX em um determinado período, vai passar, não é, a ser a SI, mas por enquanto se está falando muito, a gente está transacionando muito a FET, tá? Nesse momento, porque está nesse momento de transição, né? Então, vocês vão ver que várias questões, vários pontos ainda vão ser alterados por conta dessa aliança que agora a Singularity Net faz parte também, né? E aqui nós temos que esses recursos, eles são divididos, né, em 3 pools e 3 categorias diferentes, com limites de valores também diferentes por proposta, por cada categoria. Né? Então, a Maria vai explicar aqui no próximo slide, que eu vou passar para vocês. É mais o geral aqui, Maria, do Deep Funding, né? Do próprio site. Eu vou pegar o site e vou colocar aqui no Isso, chat. agora está falando, né, que a rodada 4 está completa, foram 29 projetos fundados, quase 1,5 milhão de dólares distribuído em AGICs, foi aquilo que a gente
falou, que é como ele manda o fundo para vocês. E aqui a plataforma ela vai ser atualizada para que você comecem a aplicar para a próxima rodada. Então, aqui tem os critérios de elegibilidade do fundo. Você tem que passar por esses critérios, cada fundo tem o seu próprio critério, cada comunidade decide isso por si só, entre si. Então, aqui está falando sobre alinhamento com a missão da SingularityNet, requisitos específicos do fundo, padrões éticos, conformidade financeira e legal, comentários e participação, que é quando você vai a proposta do seu colega e você comenta, e você deixa uma ideia, ou ele vem participar da sua proposta, e aí a autossuficiência na implementação. Quando você está escrevendo a sua proposta e tudo, quando você está passando por um processo, você tem que cumprir todos esses requisitos. Você quer comentar alguma coisa, Dani? Sim, Maria, que essa questão da autossuficiência, ela também é importante, porque muitas vezes a pessoa pode colocar ali um projeto dentro do Tip Funding e ainda não tem nem equipe, né? Então, o adequado é que a pessoa coloque um projeto ali, que ela consiga executar, e já com os nomes, tá, da equipe que faz parte desse projeto, não deixar para depois, para tentar encontrar uma pessoa para adequar a equipe, a não ser que seja, claro, um projeto muito grande, mas até por conta do próprio perfil do Deep Funding, é necessário que você tenha isso em mente, da capacidade, da autossuficiência de implementar o projeto que você coloca ali no Deep Funding, tá? Sobre comentários e participação, a gente fala muito, não tenham medo dos comentários, não tenham medo da participação. Muito pelo contrário, aproveitem, tá, a participação da comunidade, porque a comunidade, ela participa muito comentando, perguntando ali na própria plataforma sobre questões do seu projeto. Então, aproveite esse momento também para entender o que a pessoa está dizendo, não é? Não seja reativo, abrace isso que a pessoa está falando e entenda a perspectiva dela, tá? E como possivelmente você pode aderir isso ao seu projeto, ou como é que você pode explicar melhor para essa pessoa o que significa o seu projeto, porque a partir dessa explicação, você também pode ter a perspectiva de que necessita deixar o seu projeto mais claro, algum ponto do seu projeto mais claro. Isso já aconteceu conosco, tá? Em outras ocasiões, até mesmo fora da própria plataforma, quando as pessoas comentam também, ou pode ser no próprio Twitter, em outras redes sociais, mas a comunidade, ela é bastante ativa, vai perguntar, vai participar, então esteja aberto a isso, e a entender que isso faz parte do processo, e isso pode te ajudar também a melhorar. Então, a maioria ali dos comentários, eles têm esse objetivo, tá? Em realizar questionamentos para que você deixe o seu projeto mais claro, mais objetivo, para passar em toda essa fase de avaliação também e passar melhor também pela fase de votação. Então, abrace toda essa estrutura comunitária de participação, até mesmo para você ampliar ainda mais o conhecimento sobre o seu próprio projeto. Não fique com medo dessa participação, dos comentários e de tudo que acontece. Talvez para alguns isso possa ser algo novo, para outros não, mas é dessa forma que acontece aqui no Deep Funding, né? Esse aqui, Maria, é o link que eu já tinha passado aqui lá no início, que eu posso colocar até de novo para quem não estava antes. Esse link aqui, ele explica em detalhes o funcionamento, tá, do Deep Funding, e aqui vocês podem ver sobre contato, sobre submissão de propostas, enfim, isso aqui é o Gitbook, não é? Que ele está em constante evolução. Então, não considerem isso como algo que, você leu uma vez, você não precisa ler mais, você não precisa acompanhar. Não, tudo aqui, gente, está em constante mudança e constante evolução. Então, nós temos que acompanhar, por isso, participar dos town halls é tão importante, porque quando acontece
uma mudança ou algo importante, nós comunicamos aqui para vocês, explicamos, já estudamos, já vimos o que está acontecendo, e vamos passar para todo mundo e ajudar aqueles também que querem. Já tinha colocado aqui. O Guilherme já colocou aqui, rapidinho, ó. É uma equipe maravilhosa. Viu? Eu nem precisei, ele já tinha colocado. Então, vocês vão ver, participar aqui do Town Hall é importante por conta disso, de todas essas mudanças que ocorrem ao longo do tempo, e claro, contem com o apoio, nosso apoio, o apoio da comunidade Latam para submeter os seus projetos. Mas é uma experiência que eu posso dizer para vocês, incrível e única, tá? Porque vocês vão ver realmente uma comunidade engajada em fazer com que o seu projeto dê certo, com que o seu projeto possa ser submetido da melhor forma possível. Então, a comunidade está aqui para isso. Quer que eu continue aqui, Maria? Bom, aqui a gente tem, pessoal, também um outro link, que acho que o Guilherme já deve ter até passado aqui para vocês no chat, mas aqui nós temos um guia, tá? Bem, eu não diria básico, tá? Mas um guia bem objetivo sobre como usar a plataforma de inteligência artificial descentralizada da SingularityNet, tá? Porque um dos principais objetivos do Deep Fund, tá, é justamente continuar promovendo e fortalecer essa plataforma de inteligência artificial descentralizada e o marketplace de inteligência artificial. Então, nesse link, vocês vão entender como funciona esse portal, como vocês podem publicar algum serviço de inteligência artificial dentro do marketplace, vender dentro do marketplace esse serviço de inteligência artificial, ou esse produto, enfim. E aqui vocês vão encontrar toda a informação de como funciona essa plataforma, tá? E como vocês podem pensar até o projeto de vocês, considerando o publisher, né, e o portal do desenvolvedor também, em especial essa plataforma de inteligência artificial descentralizada, tá? Então, parece muita coisa, tá? Para quem está chegando hoje, mas a gente está colocando um panorama geral para vocês entenderem o que existe aqui dentro do Deep Fund, tá? Por exemplo, eu e a Maria, nós aprovamos no fundo passado algo mais focado para divulgação, ou seja, nós pegamos vídeos da própria SingularityNet e passamos eles todos para o português, com dublagem, tá? Obviamente, usando inteligência artificial. Mas esses vídeos são dublados em português e são publicados lá no site, no YouTube da Maria, tá? Então, são vídeos da própria SingularityNet. Então, para vocês verem que vários tipos de projetos, não necessariamente apenas o desenvolvimento, é possível levar o subsídio, não é, para que esse projeto aconteça. Então, vocês podem pensar em vários tipos de projetos que podem também promover a inteligência artificial geral, a SingularityNet, aqui a plataforma de inteligência artificial descentralizada, ou marketplace de inteligência artificial da Singularity também. Enfim, vocês podem pensar em vários tipos de propostas que não necessariamente estão só focadas em desenvolvimento, tá? Novos desafios e mudanças do Deep Fund rodada 5. O link do último slide, deixa eu passar aqui para você. Tá aqui, Wesley. Nos comentários. Nada. Acho que eu posso aqui. Antes de você até explicar, Maria, com mais detalhes, essas mudanças para o Fundo 5,
As mudanças que a Maria vai explicar aqui para vocês, elas foram debatidas e receberam feedback da comunidade, tá? Da SingularityNet, e para vocês terem uma noção, foram mais de 100 horas de trabalho, tá? Para chegar até essas propostas de mudanças da plataforma do Deep Funding. Então, foi algo amplamente debatido. Também foram colhidos feedbacks sobre essas mudanças, tá? Então, ainda nós estamos nessa fase de colher os feedbacks sobre as mudanças, tá? Que a Maria vai explicar aqui, e com isso, implementar essas mudanças no Deep Funding, no site e tudo que é necessário. Então, nós temos aqui uma previsão, de que tudo isso fosse implementado em mais ou menos 2 meses. Isso quer dizer que outubro, novembro, muito provavelmente no final de novembro ou início de dezembro, vai ser lançado o Deep Funding 5, não é a rodada 5, desse fundo do Deep Funding. Então, só para vocês terem uma ideia, que ainda não tem uma data fixa, nós vamos divulgar quando tiver, estaremos atentos sobre isso, mas eu só estou passando esse panorama aqui para vocês entenderem que tudo está em constante evolução e com participação da comunidade. E agora nós vamos ter todas essas mudanças aos poucos implementadas a partir do próprio feedback da comunidade, tá? Então, é só para vocês entenderem como a participação ela é tão presente em absolutamente todas as etapas aqui do Deep Funding, de tudo que acontece. Pode continuar, Maria. Ai, desculpa, não percebi que estava mudo. Grupo de propostas. Nosso objetivo é otimizar a alocação de recursos por meio de introdução de 2 grupos principais. Um grupo de serviço, de AI, para a submissão direta de projetos, e um grupo de ideias, focado em pesquisa e planejamento preliminar. Aí tem o processo de revisão aprimorado. Os revisores especialistas desempenharão um papel mais ativo durante todo o ciclo de vida da proposta, garantindo maior qualidade e insights mais práticos. As propostas também serão classificadas por campo de indústria de inteligência artificial, permitindo a avaliação mais especializada. Eu acredito que a gente tinha alguma coisa assim muito geralzão, e aí eles meio que fizeram algumas divisões para ficar meio organizado, né? Quem é extremamente técnico, quem quer comentar? Como exemplo, quando ele fala aqui categorias de indústria, nós temos, por exemplo, a agricultura, alimentação, algoritmo técnico, comércio, comunidade de colaboração, finanças, DeFi, saúde e bem-estar. Aliás, nós temos uma comunidade de ciência descentralizada bem interessante, cada vez maior, com mais pessoas interessadas nesse foco, eu sou uma delas, com interesse bastante em ciência descentralizada, RH, linguagem, aprendizagem e educação, mídia e entretenimento. É interessante quando a gente fala sobre mídia, existe muita preocupação hoje em dia com relação a notícias falsas, enfim, como detectar isso, qual a melhor forma de você ter uma nova relação com a mídia. Tudo isso é muito debatido, e tem até alguns projetos focados nisso também na própria plataforma. Produtividade, robótica, segurança e ética, transporte e mobilidade, sustentabilidade e meio ambiente. Então, isso aqui é só para vocês entenderem, que tem espaço para vários tipos de projetos, tá? Os principais campos de inteligência artificial aqui, elas incluem o processamento de linguagem natural, visão computacional, previsão, aprendizagem por reforço, ciência de dados e análise, e a neurosimbólica, só para vocês terem uma ideia aqui. Aí aqui fala um pouquinho dos marcos, né? Fala um pouquinho dos marcos, dos milestones. Os revisores especialistas ajudarão os proponentes a estabelecer marcos claros e critérios de sucesso
permitindo um melhor acompanhamento do progresso do projeto. É que acho que a gente vai recebendo feedback, as pessoas percebem que, às vezes, se você der um feedback muito técnico para um pessoal que não é muito técnico, não vai ficar bem. Então, a gente tem que ajustar os grupos e as informações. Exatamente. E agora, Maria, esses revisores especialistas que você estava falando, eles vão estar envolvidos em todo o ciclo de vida do projeto. Então, para você ter uma ideia, eles vão estar bem atuantes desde essa definição de marcos específicos, ou seja, você vai ter esse apoio para que o seu projeto ele seja o mais claro e o mais objetivo, principalmente na definição de marcos. Isso é extremamente importante, porque se você não tiver marcos muito bem definidos, e de repente o seu projeto é aprovado, você pode não conseguir entregar esses marcos e você não recebe o fundo, não é? Se esses marcos não estiverem bem delineados. Então, todas as mudanças que vocês vão ver que vão acontecer para o Fundo 5 é justamente para ter propostas, não é, ainda com melhor qualidade, executáveis, né, e que não tenha nenhum problema, essa dissonância, sabe, entre o que é proposto, mas na hora de executar, a pessoa não conseguiu, porque o milestone, o marco, ele não estava muito bem definido. Isso a gente fala da entrega, tá? Porque você recebe o recurso a cada entrega que você realiza. Aí você realiza a entrega, não é? É analisada essa entrega, é aprovada ou não essa entrega, se é aprovada, você recebe esses recursos na sua carteira, tá? Mas voltando aqui para esses revisores especialistas, que a Maria vai falar um pouco mais também, eles vão estar bastante presentes ao longo de todo esse processo e até a entrega final e a integração do serviço, no caso, se foi de desenvolvimento, a integração desse serviço no mercado da SingularityNet. Então, para vocês terem a ideia que até na orientação e revisão dos projetos e entregáveis, eles vão ter uma atuação bem forte, tá? Então, essa é, sim, uma novidade que traz nessa questão dos revisores especialistas, porque antes tinha, pelo menos na nossa experiência no último fundo, tinha esses revisores especialistas, mas nós não tivemos tanta interação com eles. O que nós tivemos, por exemplo, foi a comunidade participando muito, mas você teve ali uma fase dos revisores especialistas que não tiveram, na verdade, em determinado momento, alguma troca conosco, mas que eles avaliaram o nosso projeto também, deram lá as estrelinhas, e a partir disso, dessa peneira, se nós íamos passar para a próxima fase, para a fase de votação ou não, também tem isso, não é? Deixa eu passar aqui o slide. Tem ali o limite de proposta. Ali, sim. O limite de proposta. Para garantir a qualidade e uma execução focada, os proponentes serão limitados a um máximo de 3 propostas por rodada de cada financiamento. É que às vezes as pessoas colocam 10 propostas, 15 propostas, e aí é mais importante aqui que seja entregue do que a quantidade de propostas abertas que você tenta entregar no futuro. Então, agora eles estão limitando isso para 3. Vamos supor que tenha uma aberta no fundo anterior, então, nesse fundo, você só pode ter 2 propostas, está correto, Dani? Isso mesmo. Próximo slide. Já coloquei aqui. Não sei se mudou. Não, tinha um pop-up. Na nova ordem das pools de propostas, né, que são as pools de serviço de inteligência artificial. Para que os projetos se desenvolvam do zero, se adaptem da sua incorporação ao mercado, se conectem a projetos já incorporados para consumir serviços que melhorem um serviço existente. Então, o seu projeto pode estar em qualquer uma dessas opções. As pools para propostas, as pools de ideação, admite as etapas preliminares do envio do grupo de serviços de inteligência artificial. Então, a estrutura com temas,
A gente está, nesse momento, fazendo a pesquisa de mercado, planejamento financeiro, a descrição técnica e o processo de incorporação. Aí, as pools anteriores, que seguem o framework de Request for Proposal, solicitação de proposta. O marketing começará com RFP, com os town halls originais, como por exemplo, como um exemplo, os town halls regionais. Só para situar vocês que não participaram das rodadas anteriores. Antes, nós não tínhamos só essa pool de serviços e o pool de ideação, tá? Nós tínhamos outras categorias, como, por exemplo, o marketing. E agora, o que vai acontecer? Para essas questões mais específicas, vão ter solicitações de propostas, que podem ser pelo Deep Funding, né, ou pela Singularity, enfim, e ali nós vamos ver se, por exemplo, tem essa solicitação de propostas, como nós estávamos mostrando da OpenCog, lá no início, que a OpenCog colocou solicitação de propostas, então vai ocorrer também essas mais específicas. Essas solicitações de propostas é justamente para abarcar solicitações específicas, tá? Projetos específicos, por exemplo, no campo do marketing. E podem acontecer outros também, então aquelas que não estão adequadas a essas pools que nós mostramos, ideação, a pool de serviços, vão estar aqui na RFP. Agora, se não estiver ativa, tá, uma RFP para aquilo que você gostaria de fazer, pode sim ser aberta uma RFP específica, mas isso aqui nós vamos ter um treinamento e uma formação, não é, aqui no Town Hall, mais específico para explicar como isso vai funcionar ainda, tá? Mas é só para vocês terem essa noção, não é, de que essas questões mais específicas, elas estarão aqui nas solicitações de propostas. O Deep Funding se reserva ao veto, ao poder de veto. O Deep Funding foi concedido o poder de veto sobre as propostas após as avaliações finais. Então, sua proposta pode ter aí um veto, pode receber um veto, e garante que as propostas estejam alinhadas com os objetivos estratégicos e a integridade do programa. Né, se a sua proposta está alinhada com tudo aquilo que a gente falou no início que precisava estar alinhada. Então, se em algum momento a equipe vê que a proposta não está alinhada com o Deep Fund da SingularityNet, é possível que você tenha um veto. Você viu algum veto na rodada passada? Isso é novo, tá? Isso aqui está dentro de todas as mudanças que foram sugeridas, né, pela própria comunidade para o próximo fundo. Todas essas mudanças, elas têm o objetivo de tornar as propostas com mais qualidades e focadas no objetivo final do próprio Deep Funding, né? Da promoção do marketplace, né, da questão dos serviços de inteligência artificial, enfim, isso tudo precisa estar bem focado. É por isso que essas mudanças foram solicitadas e foram colocadas para feedback da própria comunidade, o que a comunidade acha, e consideraram o veto, não é, uma ferramenta importante. Isso quer dizer que vai ser sempre assim? Não, a gente não pode dizer que vai ser sempre assim, mas neste momento, nessa fase da vida do Deep Funding, esta é uma ferramenta que foi vista como necessária neste momento, né? Mas pode ser que no futuro ela já não esteja mais vigente. E é uma forma de proteger também os fundos, né? Exato. Às vezes alguém malicioso vem, coloca uma proposta, e essa proposta vai passando, e aí chega no momento que as pessoas veem que naquela proposta não tem nada a ver, não vai agregar nenhum valor à comunidade. Exatamente, Maria. Exatamente. Isso garante, né, que tudo esteja alinhado com a visão de longo prazo do programa. Então, foi um mecanismo adotado para o próximo fundo. Aqui você já É explicou, isso. né? Eu já expliquei que você só pode ter 3 propostas em aberto, porque você tem que focar na entrega e no andamento dos projetos,
incentiva os proponentes a priorizarem a qualidade em vez de quantidade, e execução mais rápida do projeto para permitir a submissão de novas propostas. Isso é muito interessante. Porque às vezes as pessoas querem colocar várias propostas e não terminar nenhuma. E aqui a gente tem... Opa, desculpa, pode falar. Não, só para falar, só para reforçar que essa também foi uma mudança, não é, para esse fundo com essa limitação de 3 propostas. Todas essas mudanças têm esse objetivo, né, de fazer com que o fundo ele possa ser melhor utilizado e ter um maior impacto possível das suas ações. Então, o fundo, a linha do tempo do fundo é em torno, se eu não estiver enganada, são 7 semanas. E aí você tem aqui a primeira semana, não, são 9, 8 a 9 semanas. Então, aqui na primeira semana você tem onde as submissões estão abertas, a equipe vai decidir se bloqueia ou desbloqueia em qualquer momento, mas ele está vendo ali a acordo da elegibilidade da sua proposta, está sendo revisada pelos especialistas, você vai ter também o feedback da comunidade. Aí na segunda, a revisão continua, e aí você tem a oportunidade de mudar a sua proposta com os feedbacks e fazer um ajuste com o que a comunidade falou. Aí tem a terceira semana, que é a lista final das propostas elegíveis. Aí você pode fazer uma revisão, ela vai ser revisada pelo especialista, não é isso, Dani? Aí tem aqui a quarta semana, as propostas são revisadas e avaliadas, eu estou falando 80% pelos revisores e 20% pelo GPT Chat, com a mensagem padrão para todas as propostas. As melhores propostas serão selecionadas com pontuação +7, mais 7. Entrevistas são realizadas para os serviços de AI, se a sua proposta precisar de um valor maior do que $50 mil, ali tem uma entrevista, né? Aí tem os relatórios de feedback e o prazo para apresentação da proposta já está em aberto. Aí vem a quinta semana, período de apelação, por exemplo, alguma coisa foi injusto, a proposta foi rejeitada e tal, não tem problema, você tem ainda esse momento para você apelar. Aí vem a sexta semana, a campanha de conscientização sobre as propostas aprovadas, aí a transição para votação, a sétima semana, o período da votação, e aí a oitava e a nona semana, onde saem os resultados. A votação é encerrada e saem os resultados. Exato. Então é um processo longo, né, Maria? Assim... Sim, aí você tem que ficar sempre atento, porque não acontece o tempo todo, o fundo não acontece todos os meses. Então, você tem que ficar atento ali em torno de 2 a 3, 4 meses, toda vez que o fundo se inicia. E eu sempre falo, você fica melhor sempre no próximo fundo, porque aqui você ainda fica se ajustando na questão de tempo, como é e como não é. Então, assim, não fique frustrado se você aplicar e você achar que você não andou, sua proposta não foi aprovada. Insista, porque a gente precisa se adaptar a essas timelines tão corridas, né? Você acha que uma semana é muito tempo, mas não é. Sim. Tem um ponto também que eu acho que é importante, Maria, que é o envolvimento com a comunidade. As pessoas, na sua maioria, elas acham que é só colocar o projeto ali e o projeto é muito bom, ele vai aprovar sozinho, não é? Porque ele é tão bom que todo mundo vai ver que ele é uma maravilha e isso vai funcionar. E não é bem assim. Você precisa ter esse contato com a comunidade, promover o seu projeto, ter um feedback, realmente se movimentar e fazer parte, tá? Porque senão as suas chances de conseguir esse financiamento reduz muito. Tudo é um processo de aprendizagem. Mesmo para aqueles, por exemplo, você não tem uma ideia de projeto, ou você não tem nada muito bem formatado agora, tenta pensar em algo simples para você entender como funciona o Deep Funding, tá? Como passar por todas essas etapas, o que acontece. É algo simplesmente incrível participar por algo assim e vocês entenderem como funciona e depois, quem sabe, se esse projeto simples foi aprovado, ou você pode ter um projeto, conseguiu entender como funciona e levar, né, um outro projeto no próximo fundo mais complexo para o Deep Funding. Então, busquem
se envolver na comunidade, busquem lá no Twitter, né, a SingularityNet Latam, a comunidade, dentro do Telegram também, busquem entender, busquem participar aqui do Town Hall também, para entender as mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo, porque, gente, vocês sabem, a informação, né, é tudo, informação vale ouro. Então, acompanhar tudo isso é importante e fica aqui a minha sugestão, não é? Desse envolvimento com a comunidade também, que é extremamente importante. Opa, aqui. Aqui, Maria, na verdade, foram algumas perguntas, não é? Colocadas sobre essas mudanças, tá? Se vocês acham que é mudança positiva, conheça todas as mudanças propostas para o Fundo 5, que eu vou colocar aqui para vocês entenderem, tá? Tem um artigo que coloca detalhadamente tudo isso que nós explicamos hoje. Vou colocar aqui no chat para vocês. Que vocês vão poder conhecer com mais detalhes todas essas mudanças, tá? Tem aqui também o formulário que, na verdade, ele estava aberto só até dia 3 de outubro. Guilherme, não sei se você está por aí, mas ainda está ativo, eu acho que já fechou, não é? Esse formulário aqui para enviar feedback sobre as mudanças no Deep Funding para a rodada 5. Porque agora já está numa fase de colher esses feedbacks, tá, pessoal? Para entender agora o que a comunidade achou, né, depois daquela primeira fase de envolvimento da comunidade, mais de 100 horas de discussões, de debates sobre as possíveis mudanças. Depois disso, que foi condensado nessas mudanças que eu passei aqui para vocês, ainda teve esse formulário aqui, para que a comunidade enviasse o feedback sobre esses pontos específicos. Então, coletando essas informações, tá, que já estão acontecendo, aí nós vamos ter essas mudanças implementadas para o próximo fundo. E é isso, né? Não sei, Maria, se você quer encerrar, se tem alguém com dúvidas, perguntas. Vamos abrir um minutinho para alguém, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Quiser O se Wesley. Pessoal, se você quiser abrir o microfone, falar de onde você é, por que você está aqui, se ficou alguma dúvida. Pode falar, Wesley. Oi, pessoal, boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Perfeito. Legal, Sim, boa noite. Boa noite. Eu queria falar que foi um prazer ver essa apresentação, tá? É minha primeira vez aqui interagindo com a Singularity. Eu já conheci o projeto, mas eu não sabia que tinha uma presença tão forte aqui no Latam. Então, eu estou bem feliz de saber e eu só queria me apresentar mesmo, né? Eu sou consultor de inovação, mexo mais especialista em Web3 e principalmente realidades estendidas e agora, né, integrando também IA nessa base de conhecimento. E do que vocês precisarem, estou à disposição, tá? Para poder agregar com a minha expertise e colaborar com vocês. Prazer enorme. Obrigada, viu, Wesley? Tem esse town hall aqui a cada 2 semanas. Tem também o town hall em espanhol a cada 2 semanas, então eles revezam. E tem, não sei se você já está no grupo lá do Telegram. Obrigado por estar aqui. E compartilha com outras pessoas, fala dessas ideias, quem sabe a gente convida mais pessoas para participar dos nossos town halls. Quanto mais pessoa tiver, melhor é. E eu quero agradecer a presença de todos. Obrigado, Dani, obrigado, Guilherme, obrigado, Wesley, obrigado a todo mundo que está aqui. Tchau, gente. Tá mudo. Obrigado, Maria. Obrigado, Dani. Boa noite. Obrigada, Maria. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.